Este vídeo não foi patrocinado pela Lura, mas eu estou usando ela para estudar um pouco de C++. Todo mundo sabe que você só vira um desenvolvedor de verdade quando você usa a Unreal Engine, e o C++ é justamente a linguagem que ela usa na programação. Só que antes de aprender uma ferramenta mais complexa como ela, eu queria ver essa linguagem num contexto um pouco mais simples, um pouco mais genérico. Nos primeiros módulos do cursinho da Lura, eles ensinam a fazer um jogo da forca que funciona diretamente numa janela de console. Eu acho que não existe um contexto mais simples do que esse. Então eu decidi fazer um outro jogo para até fixar meus conhecimentos. Um jogo de campo minado. A primeira coisa que percebemos no campo minado é um tabuleiro cheio de quadrados que podem ou não conter bombas. Agora, na janela de console, a gente só pode mostrar caracteres de texto. Então eu decidi que cada quadrado do tabuleiro ia ser o equivalente a um ponto de interrogação. Do ponto de vista da programação, eu decidi utilizar de uma variável que consegue guardar mais de um valor nela ao mesmo tempo, um array bidimensional. Então, por exemplo, vamos supor que a gente vai criar um tabuleiro 5x5. Eu posso criar um array com 5 elementos, cada um representando uma linha do tabuleiro. Só que cada um desses elementos vai receber, na verdade, um novo array, que vai representar a coluna. E só então que a gente vai inserir alguns valores randômicos indicando se existe alguma bomba no espaço ou não. Com isso, a gente vai criar uma espécie de plano cartesiano, com coordenadas x e y. O próximo ponto é que você clica nos quadrados com o mouse para revelar se tem uma bomba ou não. Uma das limitações da janela de console é que a gente não consegue clicar nela com o mouse. Ela só recebe comandos do teclado. Mas não tem problema. Emprestando um pouco o conceito de um outro jogo clássico, Batalha Naval, a gente pode colocar algumas letras para ser as legendas das linhas e das colunas. Então, por exemplo, se a pessoa quiser escolher o espaço da linha 2 e da coluna 3, basta digitar BC. A checagem do espaço também não é muito difícil. Vamos começar pelo básico. Se você escolhe um espaço com bomba, vai aparecer um ponto de exclamação e você morre. Se você escolher um espaço sem bombas, daí a gente conta quantas bombas existem em volta dele. Agora só tem uma coisinha faltando. Se você clica num quadrado sem bomba nele, nem ao redor dele, ele automaticamente aciona todos os quadrados à sua volta. Para gerar esse efeito, a gente pode usar da recursão. O método recursivo é um tipo de método que chama ele mesmo múltiplas vezes para realizar alguma função. Por exemplo, eu criei esse método checkGuess, cuja função é checar se o espaço escolhido possui uma bomba ou contar quantas bombas tem em volta dele. Caso não tenha nenhuma bomba, ele vai em cada espaço adjacente e chama o mesmo método, checkGuess, cuja função é checar se o espaço escolhido possui uma bomba ou contar quantas bombas tem em volta dele. Caso não tenha nenhuma bomba, ele vai em cada espaço adjacente e chama o mesmo método, checkGuess. Só preciso tomar cuidado para não causar um loop infinito, porque a memória do computador não gosta muito disso. Bom, esse é o jogo, gente. Se vocês quiserem testar ele, eu deixei o link na descrição, tanto do itch.io quanto do GameJolt. Se você quiser buildar o jogo na sua própria máquina, eu deixei também um link no GitHub com todo o repositório do projeto.